A gente recebe a perita Jaqueline Tirotti, ela que foi responsável por assinar o relatório que atesta a veracidade dos vídeos. Muito boa noite, Jaqueline. Seja bem-vinda. Eu quero começar perguntando, desde que essa reportagem repercutiu, que nós publicamos no site da Revista Oeste, há quem diga que o vídeo é falso e que foi utilizado inteligência artificial. Pergunto a você como você rebate tecnicamente essa afirmação. Bom, o vídeo foi analisado frame por frame, ou seja, quadro por quadro. Então, esse vídeo foi analisado, cada quadro que compõe esse vídeo, e as imagens foram analisadas a fim de detectar se havia alguma diferença ali no rosto do padre, ou então alguma máscara, algo que a gente pudesse detectar. Não foi detectado. Só que não fica só nisso, né? A gente fez o exame prosopográfico para verificar se realmente se tratava dele, se não era uma outra pessoa se passando por ele. Até poderia ser, né? A gente vê uma pessoa ali, idosa, mas se trata dele, as características faciais correspondem às características dele. Só que mesmo assim, né, em razão de toda a repercussão do vídeo, a gente fica querendo saber se realmente a gente tem segurança para afirmar. E assim eu fiz a investigação no Instagram dele, para ver o que aqueles objetos que aparecem no vídeo, né? Como eu fiz frame por frame, tem algumas partes em que há uma movimentação. E nessa movimentação aparecem móveis atrás do quadril do padre. Então, quando aparecem esses móveis, eu decidi verificar se havia esses móveis no Instagram, nas fotos que o padre compartilhava. E assim, eu e minha equipe olhamos 19 mil fotos. Ele tem 19 mil fotos no Instagram, então fomos vendo principalmente as fotos mais antigas, e de 2019, que era a época do vídeo, e visualizamos tanto a santa, e não foi só essa santa, a gente viu vários santos, e essa foi a santa que se enquadrou ali. Não só a santa, se você observar, tem a santa, e ao lado tem um quadro prateado, que reflete também no vídeo. Então, santa, quadro, e o quadro pequeno, né? Não o quadro maior, eu não encontrei no Instagram dele. Mas isso não significa que não exista, né? Ele pode só não ter tirado uma foto daquele quadro. E também um outro, que é o Jesus de Praga, que fica não só o boneco, não só o santo, mas ele fica numa capelinha. Então, todos esses elementos foram visualizados no vídeo, além da porta, a pulseira correspondente a que ele usava. Então, além da análise prosopográfica, além das características faciais, dos vincos, a gente também encontrou elementos no ambiente. Ou seja, dificilmente alguém poderia reunir todos esses elementos, dificilmente, para não dizer impossível, de se reunir tudo isso no mesmo vídeo. E para isso a pessoa teria que conhecer a casa, teria que ter elementos para isso, o que não seria possível para uma pessoa comum. Então, isso, a alegação de deepfake não corresponde com o vídeo. Então, o vídeo ele não demonstra nenhum indício de deepfake e apresenta tanto a correspondência facial com o padre e as características ambientais que ele mesmo disponibilizou no Instagram. Então, foi assim que a gente conseguiu fechar a conclusão, excluindo esse deepfake, afastando o deepfake desse vídeo. Boa noite, Jaqueline. Eu queria que você contasse brevemente, para quem está nos assistindo, sobre o currículo, não só seu, a sua trajetória profissional, como também do seu pai, do Reginaldo. Vocês já trabalharam, fizeram perícias para outras publicações, revistas, jornais, trabalho acadêmico ou algum órgão oficial? Bom, meu pai trabalhou na Polícia de São Paulo. Eu nunca trabalhei na Polícia de São Paulo, mas eu trabalho no tribunal, então eu estou inscrita em vários tribunais, inclusive TJSP, TJDFT, estou inscrita nos tribunais e atuo como perita judicial. E o meu pai, ele faz as perícias para Veja, já fez para Veja, para Estadão, para algumas revistas, e eu sempre fiquei um pouquinho mais distante, até porque eu não gostava muito de me envolver nesses casos, mas esse caso, em particular, eu verifiquei e eu não me importei de estar junto dele nesse caso, então a gente assinou em conjunto. Jaqueline, como é que foi o processo de quem te procurou, quem procurou a senhora para solicitar a perícia, quanto tempo demorou, como é que foram os contatos, para o leitor entender como é que se deu? Bom, o William Tião me procurou no dia 10 de janeiro, e assim que ele me procurou, eu já comecei a analisar o vídeo. Só que a análise do vídeo não é assim, não é rápida. Eu fiz a análise primeiro do vídeo, aí primeiro frame por frame, peguei todos os frames do vídeo, examinei. Aí depois a gente viu as características prosopográficas, a gente procurou imagens do padre no Instagram, entre outros que a gente pudesse verificar manchas na pele, entre outras os vincos. Então, tudo que a gente conseguiria verificar, as características faciais dele. E aí, num terceiro momento, a gente foi para análise do ambiente.
Porque foi o seguinte, primeiro que eu vi numa live dele e eu vi a porta. E aí eu pensei, deixa eu dar uma olhada no Instagram pra ver se tem outros elementos. E aí eu comecei a pegar os frames, e são frames muito rápidos, são 10 frames, por exemplo, que é menos de 1 minuto, aliás, menos de 1 segundo, que às vezes aparece, por exemplo, móveis. Então são características que dificilmente seriam colocadas. E quando a gente tem essa mudança facial, né, eu sabia que pareceria ser muito revisado e que questionariam muito essa possibilidade, né? Até porque a gente não vê um corpo inteiro, a gente vê a mudança de face e órgão. E assim a gente vê essa mudança, né, demonstrando o ato libidinoso, e muitas pessoas poderiam questionar se não foi a face colocada e o corpo de outra pessoa. E assim, me atentando a isso, eu deixei o laudo bem robusto para que, aparecendo o órgão sexual, o que tem de elemento ali também para demonstrar que se tratar dessa mesma pessoa. Então, por isso que eu deixei o parecer bem forte, para que eu sabia da responsabilidade, eu sei da responsabilidade de cada caso que eu assumo. Então, eu queria deixar isso bem correto, bem certinho, para que mesmo que todo mundo pudesse questionar, não houvesse nenhuma brecha para que pudessem me deixar sem argumentos. Jaqueline, você mencionou o nome de William Tião, que fez o contato com você no dia 10 de janeiro. Ele seria o assessor do vereador aqui de São Paulo, Rubinho Nunes, certo? Só pra gente esclarecer quem nos acompanha. Perfeito. Sim, ele é do gabinete. Perfeito. Você citou uma série de procedimentos aí como uma redundância nas confirmações que você vinha tendo em cada uma das fases. Me permita a pergunta, este é o procedimento comum de praxe ou você aumentou essas redundâncias devido, obviamente, ao tamanho do caso? Não, eu sempre faço. O que acontece? Eu tenho casos judiciais e casos particulares. E os dois eu faço com a mesma seriedade. E é o mesmo cuidado que eu teria com uma perícia também judicial, particular. Eu pergunto se vocês também têm recebido ameaças por causa da perícia. Olha, eu recebi muitas mensagens. Eu não consegui ler todas as mensagens, foram muitas. Eu vi minha foto, meu vídeo e várias coisas sobre mim em páginas como Brasil Fed Covid. E, inclusive, foi tudo publicado sem a minha autorização. Mas o pessoal ficou muito questionando o meu trabalho, questionando a mim. Mas foram hates, né? Nesse processo todo de olhar frame a frame, quadro a quadro, nesse caso específico, houve algum momento ou há algum momento da perícia onde você coloca, assim, a última peça do quebra-cabeça, assim, bom, realmente essa pessoa do vídeo é essa pessoa que está sendo supostamente ligada ao vídeo? Olha, foram 2 semanas de muito trabalho no vídeo, verificando todos os frames, verificando as características do vídeo e fazendo a investigação no Instagram dele. E quando a gente encontrou essa santa, eu consegui verificar as mesmas características, que é, se puder colocar a santa, eu demonstro aqui. A saia dela, que é aberta, e tem um coração, que aparece também. Então, essa santa bate. Além da santa, não é só a santa, né? Ao lado da santa tem um quadro prateado, que está inclinado, que também aparece na imagem questionada, no vídeo questionado. E esse conjunto de elementos aparece em 10 frames, não mais que isso. Então, se fosse alguém que colocou ali, será que colocariam só em 10 frames? Só para ficar bem sutil, assim? Não, isso está mais condizente com um descuido, um deslize de deixar aparecer, e não com uma pessoa querendo colocar esses elementos numa cena. Então, não faz sentido uma pessoa colocar isso em tão pouco tempo no vídeo. E não só isso, aparece essa santa, aparece o outro, que é o Jesus de Praga, em conjunto com o altar. Então, tudo isso corrobora com a conclusão que a gente teve no vídeo, da veracidade do vídeo. E a gente montou isso em 2 semanas. A primeira semana a gente ainda não tinha visto essa parte toda do Instagram. A primeira semana foi mais a verificação facial, vimos as características faciais, e nisso tudo, eu e meu pai, a gente debatia muito sobre as características, isso aqui, mas sempre se questionando, né? Sempre se colocando como o pior questionador, porque a gente sabia que poderia ser questionado.
Jaqueline Tirotti, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações. Um ótimo trabalho, boa noite.